De volta com o primeiro tempo da notícia na 730, aqui na bancada comigo, com o Kleber Ferreira. A partir de agora, para entrevistarmos aqui no primeiro tempo, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, nos recebendo no 5º andar do Centro Administrativo da Prefeitura de Goiânia, Paço Municipal, gabinete do prefeito. Iris, obrigado pela disponibilidade, pela recepção aqui na Prefeitura. Bom dia. Bom dia, sou eu quem agradece essa oportunidade que a Rádio 730, através de vocês, os mais conceituados jornalistas de nossa cidade, falar ao povo de Goiânia. Eu desejo a cada um muita felicidade no próximo ano, de muitas bênçãos, que todos tenham muita saúde, muita disposição e muita alegria. E a Rádio 730, os meus cumprimentos pelo jornalismo que ela tem desenvolvido ao longo dos anos em nossa capital. É motivo de orgulho para toda a cidade de Goiânia. E é com muito prazer que eu me coloco à disposição de vocês para as perguntas que porventura acharem interessantes. É uma entrevista de encerramento de 2017, a gente já deseja também um bom 2018 para o senhor, mas primeiro falando sobre esse ano que termina, né? O senhor assumiu a administração com problemas financeiros. A gente acompanhou na tentativa do ex-secretário de Finanças, Osés Pacheco, para tentar debelar o déficit mensal. Depois, quando o novo secretário, Alessandro Mello, assumiu em setembro, o déficit era o mesmo, né? 30 milhões de reais por mês. Que balanço o senhor faz financeiro, fiscal da Prefeitura de Goiânia nesse primeiro ano da gestão? Bem, eu entendo que o saldo ele é positivo diante do quadro que vivia a administração municipal. Tanto é que eu cheguei a soltar uma nota a toda a imprensa anunciando que eu não seria, em hipótese nenhuma, candidato a prefeito, quando as pesquisas começaram a mostrar o meu nome aí como um dos lembrados pela população. Tanto é que, quando eu via as pesquisas, eu chamei o presidente do diretório estadual, o presidente do diretório municipal do PMDB, vereadores, chamei 7 líderes lá no meu escritório. Disse, olha, meu nome está sendo lembrado, mas em hipótese nenhuma eu serei candidato a prefeito. Encerrei a minha carreira pública quando conheci o resultado das eleições para governador em 2014. Bem, qualquer um de vocês, eram 7 líderes que eu chamei para aquele encontro, qualquer um de vocês que for o escolhido terá o meu apoio, mas esqueça o meu nome. E não levaram a sério. E diante disso eu soltei uma nota para que entendessem que eu não estava com julgada política. Mencionei até uma passagem bíblica do apóstolo Paulo, quando ele escrevia a Timóteo, comunicando que estava encerrando o seu apostolado, e eu disse: conhecido o resultado das eleições de 2014, assumi a mesma posição de encerrar ali a minha carreira política. E o meu sentimento era o mesmo do apóstolo Paulo quando disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas mesmo assim, eles não cuidaram de arranjar um candidato, quando eu fui informado de que estavam buscando um vice para outra chapa. Aí eu entendi que eu tinha que recuar daquela posição assumida em 2014, diante da situação que vivia a prefeitura, porque eu sabia que era grave. Porque nenhum político, eu digo isso de peito aberto, nenhum político deve tanto a Goiânia politicamente o quanto eu devo. Porque eu cheguei em Goiânia com 15 anos de idade, vindo do interior, da zona rural, e 9 anos depois, eu cheguei em julho de 49, em 58 eu era eleito o vereador mais votado da história de Goiânia.
4 anos depois, eu era eleito o deputado estadual mais votado da história de Goiás. E 3 anos depois, em 65, eu era eleito prefeito de Goiânia. Ora, não fosse Goiânia, Goiás não teria me conhecido. Eu não teria sido, então, governador. Eu não teria ocupado as posições que eu ocupei. Tudo começou aqui. Então, o meu compromisso com Goiânia é muito sério. E, diante disso, é que eu tomei uma decisão, depois de soltar nota oficial, eu assumi a condição de candidato, justamente porque eu senti que eu não podia ficar de braços cruzados numa situação tão complexa. Esse ano foi um ano de ajuste da máquina. E a cada dia que passava, a situação financeira do país se agravava ainda mais. Mas eu posso dizer, chegamos ao final de um ano, com a folha dos funcionários em dia. Estou na expectativa de que, se não pagarmos aqui até o dia 30, nós vamos pagar lá pelo dia 2, 3, mas nós estamos fazendo da tripa coração para pagar a folha de dezembro ainda. Isso já foi um avanço, porque eu assumi a prefeitura com os funcionários da saúde em greve aqui fazia muitos dias, porque não haviam recebido o mês de dezembro. Bem, mas já estamos prontos, vamos acabar com a sonegação, porque até o imposto sobre serviço ele foi antecipado. O meu antecessor mandou um projeto, uma mensagem para a Câmara, antecipando o ISS de 2017 para dezembro de 2016. Nem esse imposto eu tive totalmente. Bem, mas eu posso dizer que a máquina está sob controle, já estamos prontos para tomar atitudes, para corrigir ainda defeitos graves que existem, por exemplo, na Comurg. A Comurg está custando para a Prefeitura de Goiânia mais de 40 milhões por mês. Bem, então... Mas o senhor já cortou mais de 60 milhões dela? Pois é, isso durante o ano. Mas ela está custando, aí é R$500 milhão por ano. Mas nós temos que cortar mais. Como o senhor vai resolver o problema da Comurg? O senhor vai fechar a Comurg? Hoje nós já temos... Não. Nós estamos discutindo aí, reuniões demoradas, o que nós devemos fazer. Dentro aí de 10, 15 dias eu estarei com uma decisão. Em primeiro lugar, por exemplo, nós temos lá mais de 1.000 aposentados que continuam trabalhando, recebendo 2 salários, porque a prefeitura não tinha o dinheiro para pagar os direitos do funcionário quando aposenta. Então, nós temos que resolver isso. Em segundo lugar, cortar pessoas que recebem ali salários milionários. Tem funcionários, mas são muitos funcionários que ganham 10, 12, 15, até mais R$1.000 por mês. O senhor vai acabar com isso, prefeito? Nós temos que cortar o que for necessário. Tem lei para isso? Porque a Comurg tem hoje 8.000 servidores. Agora, tem muitos que precisam do trabalho, da oportunidade para ganhar o pão de cada dia. Nós vamos cortar os excessos, os abusos, os aproveitadores. Isso nós temos que fazer. Não é mais simples terceirizar o serviço, prefeito? Bom, seria. Mas o que eu faria desses 4, 5 mil servidores que trabalham e que precisam do emprego? Então, a solução não é tão fácil assim. Eu tenho coragem para tomar de tudo, sempre tive. Vocês se lembram aí, quando assumi o governo de Goiás, em 1983, o atraso era de 6 meses, os funcionários dos 3 poderes, e eu fui tomando atitude. Primeira atitude minha, vender todos os automóveis. Mais de 1.000 automóveis vendemos num dia aqui em leilão, aqui no Serra Dourada. No outro dia, o governo tinha 28 aviões, vendemos 25 num dia lá no aeroporto, quer dizer, a comissão avaliava e tal, botava o preço mínimo ali no para-brisa e se vendia. Com um decreto só, nós exoneramos, naquela época, mais de 21 mil servidores que foram nomeados nos últimos meses do governo anterior. Você veja bem, exonerar 21 mil. E eu tive coragem. Mas tem lei para o senhor mexer nesses salários altos da Comurg? Bem, tem. Desde que se pague o direito, porque... Tem recurso para pagar os direitos agora? Isso é que nós estamos nos prevenindo. Esse problema de funcionamento dos CAIs, a odontologia,
Em quanto tempo o senhor espera resolver esse gargalo? Olha, eu acredito que dentro de, no máximo, 2, 3 meses, Goiânia estará prestando o melhor serviço na área da saúde do Brasil. Viu? Porque, na verdade, toda essa luta que a nossa secretária vem enfrentando, CPI, essa coisa toda, você não tem notícia de um ato que pudesse significar aproveitamento, viu, ou erro da secretária. Não, é porque a saúde na prefeitura de Goiânia estava no fundo do poço. Basta dizer que Goiânia tem 1.450.000 habitantes e 4.200.000 no cadastro da prefeitura como habitantes de Goiânia utilizando os serviços. Ora, isso foi feito como? De boa fé? Não foi. Viu? Olha, dezenas de pessoas, toda essa reação que se vê tentando desmoralizar a secretária da Saúde, é porque ela chegou e cortou essa história de check-in, pessoa que não tinha a mínima relação com a administração, tinha check-in na mão para autorizar a cirurgia, para autorizar isso, autorizar aquilo. Eu, porque fiz questão de agir sem ficar aí com muita falação. Chegaram até a dizer no início que o Íris estava doente, que eu não aparecia, não, era dia e noite aqui, estudando, aprofundando, tomando atitude. Então, já a partir desse mês, agora, se instalou um sistema, aproveitando a evolução da tecnologia, da ciência na área da comunicação, já instalamos um sistema que a pessoa, ao procurar o posto de saúde hoje, ele já está ali se recadastrando, porque ele vai apresentar um documento de que mora em Goiânia. Ele e a família, ou seja, CPF, que mostre que ele mora em Goiânia. Porque, você veja, 4.200.000, se a população tem 1.450.000. Bem, mas para se entender melhor, o município, pela Constituição, ele é obrigado a investir, no mínimo, 15% da sua receita na saúde. Bem, o Estado é obrigado, constitucionalmente, a investir 12%. E o governo federal distribui a sua cota. Por isso é que se criou o Sistema Único de Saúde. O prefeito é o coordenador, a prefeitura é a coordenadora do sistema no seu município. Bem, o governo federal distribui a sua cota constitucional segundo a população de cada município. Então, chega a cada mês, o governo distribui. Goiânia tem 1.450.000 habitantes, a cota relativamente a essa população. Aparecida tem 500.000, recebe segundo a população, e assim por diante. Bem, mas por que traz o doente e inventa um endereço, ou usa o endereço de um parente ou de um conterrâneo, como se a pessoa morasse aqui? Porque quando a prefeitura, quando o município que tem a estrutura atende um doente, viu? O custo daquele atendimento, já no mês seguinte, o próprio sistema federal acredita-se aquele gasto com aquele doente na cota do município onde vive aquele doente e acredita-se para o município, no caso Goiânia, que atendeu a pessoa. Seria pactuação? É claro, não, mas isso é a lei, é a lei. Mas agora, com esse novo instrumento já que está funcionando, você vai notar, vai se debitar a cada município, porque hoje não é o cidadão que tem um check-in que vai determinar, não. É o secretário lá do município da saúde é que vai autorizar o tratamento ou não daquele munícipe. Mas, prefeito, tem serviço em Goiânia que não está sendo prestado nem para 1 milhão nem para 4 milhões. O serviço odontológico, por exemplo, está parado. Não, mas então, mas não tinha dinheiro, estava indo tudo com 4.200.000, se a população nossa é de 1 milhão, como é que ia sobrar dinheiro para isso ou para aquilo? E, por outro lado, você se lembra, quando veio aquele escândalo, a Polícia Federal, viu?
fez um flagrante com uma equipe do SAMU, que naturalmente a Polícia Federal recebeu denúncia, viu? E quando o SAMU saía para atender chamado, ou de uma criança, ou de um velho que caía na escada, ou qualquer coisa, no caminho, a equipe examinava se aquele doente tinha condição de ir para a UTI. Se não tinha, eles anestesiavam o doente para interná-lo na UTI, mancomunado com o hospital. Quando eu vi aquilo, eu vi que a questão da saúde em Goiânia estava apodrecida. Foi quando eu fui buscar essa secretária, viu? Que eu tinha informação da sua competência e do seu caráter, que não fazia parte de nenhum grupo. E ela está aí, sofrendo por quê? Porque está ferindo interesses. Tem chance nenhuma do senhor demitido ela sair do cargo? Você veja bem, quando nós assumimos a prefeitura, o grito dos diabéticos, que não tinha remédio, e o remédio sumia tudo, e vinha remédio suficiente para os diabéticos, para os idosos que recebiam, quando eu era prefeito outra vez, em casa. Bem, sumia tudo. Hoje você já não vê grito mais por problema de insulina, você não vê mais grito por falta de medicamento, você vai agora, por isso é que eu digo, daqui uns 60 dias você vai ver em Goiânia o melhor serviço médico público do país. A secretária continua prestigiada com o senhor, que ela é uma cientista e uma médica de referência internacional, sobretudo em pesquisas e tratamento oncológico, isso é óbvio. Ela é boa gestora? Boa, não é fácil você assumir uma situação como estava na saúde de Goiânia e mudar de um mês para o outro. Agora, se eu não fosse experiente, eu ia reagir logo no segundo grito lá de um que estava falando mal do trabalho na saúde. Mas eu tenho conhecimento. É aquele pessoal que tinha check-in na mão, tudo gritando. Aquele pessoal que sumia com remédio, tudo botando defeito nela. Aquele pessoal que cobrava serviço que não tinha feito, também tudo gritando. Mas o grito não tocou na minha sensibilidade, porque eu tinha consciência do que ela estava fazendo, do que a prefeitura está fazendo. Viu? Em relação à Câmara Municipal, que realiza inclusive essa investigação, né, a aprovação desse tipo de investigação e de outras também, de outras 6, tem a ver com uma falta de articulação da própria base. São investigações que têm a ver com a prefeitura. Que tipo de trabalho o senhor pretende fazer na articulação no ano que vem? Primeiro, eu não combato o CPI, porque eu acho que quando o parlamentar cria uma CPI, ele estará ajudando o Poder Executivo bem intencionado na condução dos serviços públicos. De forma que eu não combato isso. Mas eu vou dizer, busque nessa CPI um fato sequer que mostre, viu, que a secretária não tenha sido correta. Ela está sofrendo porque ela está consertando. Está consertando. Se era uma farra, a área da saúde, essa farra acabou. E os participantes da farra estão contrariados. Os vereadores estavam participando da farra? Olha, você tem que examinar. Eu não quero julgar ninguém. Eu não quero julgar. Você não me viu. Eu falo que o problema existia. Que os check-ins existiam, que pessoa que não tinha a mínima relação com a administração autorizava cirurgia, autorizava atendimento, autorizava tudo. E isso foi cassado. Hoje, só lá no posto, onde a pessoa é procurada, ou vamos dizer, quando é chamada para o socorro, é que ali se determina. Prefeito, e o líder na Câmara, esse modelo desse primeiro ano, sem um líder, sem um articulador no Poder Legislativo, funcionou? Olha, por que eu não escolhi líder? É que eu digo, gente, eu não sou marinheiro de primeira viagem, não. Eu já fui prefeito, eu estou no meu 4º mandato de prefeito, já fui governador. A primeira coisa que eu entendi, nunca uma legislatura na Câmara Municipal foi tão especial quanto esta. Por quê? 20 partidos elegeram vereador em Goiânia.
e eu conhecia pouquíssimos deles. Como é que eu ia escolher um líder? Viu? Então, mas o senhor também tomou decisão nessa gestão de não abrir para indicação de cargo político. O senhor atendeu partidos, mas não atendeu os vereadores. Não, mas é claro, eu vim para mudar, eu vim para consertar. Se a prefeitura estava no fundo do poço, é porque o que se fazia estava até errado. Então eu ia deixar, o vereador tem 20, 30 funcionários à disposição, cortei tudo. E fui claro com os vereadores aqui. Cada vereador indicava o diretor de um posto de saúde, indicava isso, aquilo outro, tal, aquela coisa. O dia que o prefeito, que um diretor desse não se comportava bem, o prefeito não tinha coragem de tirar, porque o vereador ia ficar contra ele. E eu comecei de cara. Não colocarei um funcionário à disposição de vereadores, que a prefeitura está quebrada. Posso colocar, desde que seja com ônus para a Câmara. Que a Câmara tem a sua cota, que se eu não mandar, eu estou incorrendo em crime de responsabilidade. São 9 milhões de reais por mês que a prefeitura tem que colocar no dia certo na Câmara. Bem, mas então, já cortou, não tem mais funcionário à disposição, salvo com ônus para a Câmara. Mas no ano que vem o senhor vai indicar o líder? Segundo ponto, eu recebi aqui 18 vereadores de uma vez. Eu falei, olha, porque eles ficaram chocados, porque eu não decidi não colocar. Falei, não, eu vou adiantar para vocês, não vou lutear minha equipe também com vereador, viu? Ninguém vai nomear mais diretor disso, diretor daquilo outro. Quem vai indicar sou eu, porque a hora que não der certo eu tiro, a hora que eu entender que é preciso, viu? Bem, e devagarzinho os vereadores vão me entendendo. Passei aí esse um ano calado, sem dar entrevista, essa coisa e tal, mas corrigindo, corto. Cheguei a cortar até o estágio universitário que eu criei em 2005, eu cortei para economizar. Eram 500, 600 estagiários que recebiam aqui um salário, assinei o decreto, cortando, para salvar a prefeitura. E espero que a arrecadação esse ano melhore, porque as finanças do país estão demonstrando aí uma certa reação. Já vamos contar com o imposto que eu não contava, não contei nesse ano, já vamos contar no próximo ano. Então, eu espero que o próximo ano já vamos deslanchar e asfaltar esses 20 e tantos bairros que surgiram de lá para cá, que não tem asfalto, voltar a construir casa para os pobres, viu? Se aprovado aquele financiamento lá junto ao Banco Andino, vamos reformar essa pavimentação antiga de 80, de 70, de 60, de 50 anos, que está aí dando um trabalho danado. É buraco que surge. E o líder, prefeito? Viu? O senhor já conhece os vereadores. Agora eu já conheço. Ele conhece todos eles. No dia que reabrir a Câmara, eu já estarei lá mandando Quem? um ofício. Bem, mas isso eu vou deixar para o dia. Viu? Não, mas o senhor não vai escolher. Nós conhecemos o senhor, não vai dizer. Seria uma desconsideração minha com a Câmara se eu anunciasse hoje um líder antes de anunciar a própria Câmara. Viu? Então... É do PMDB? Não sei. Viu? Prefeito, ministro goiano nas cidades, Ministério das Cidades responsável por muitas obras no país, inclusive pelo BRT aqui em Goiânia. Além do ministro, tem senador goiano que tem influência na Caixa Econômica Federal, senador Wilder Moraes. Estou falando do ministro Alexandre Baldi. A obra do BRT Norte-Sul não vai voltar a ser realizada aqui em Goiânia, não? Eu já fui falar, já fiz 2 reuniões com o presidente da Caixa Econômica. Já fiz reunião com o ministro da cidade, com o anterior, com o atual, que me dignou com a primeira visita, viu? Já com o ministro do Superior Tribunal de Contas, viu? Porque tinha lá uma questão que a Caixa levantou, fui ao ministro. Agora, vou lhes dizer, viu? É inexplicável o comportamento da Caixa Econômica Federal com Goiânia. É decisão política? Eu estou à vontade para dizer isso, e não posso dizer que é decisão política, estou à vontade para dizer, porque essa licitação que foi feita há 3 anos. Eu nem pensava em voltar a ser prefeito. Foi feita a licitação. Assinou-se o contrato. Ficou aí quanto tempo em execução? Quando faltavam 2 ou 3 meses para a minha chegada, ou 4 meses, a obra paralisou. Mas
eu tomava conhecimento daquilo quando eu passava fazendo campanha, vendo aquele trabalho paralisado. Então, paralisou muito antes da minha chegada aqui. Bem, aí eu entrei, tomei posse. Por que está paralisada a obra do BRT? É porque a prefeitura não pagou a sua contrapartida. E eu falei, quanto é essa contrapartida que a prefeitura deixou de pagar o ano passado? 6 milhões de reais em torno disso. Olha, eu que estava cortando bolsa universitária, estágio universitário aqui, de 70 jovens, arranjei 6 milhões aqui da prefeitura e paguei a contrapartida. Recomeçou. Quando daí, há mais ou menos 30 dias, recomeçamos no norte, começamos aqui no sul, viu? E já derrubamos lá mais de 100 árvores na avenida, ali no setor Pedro do Vico, tá, a Caixa fechou de novo. Mas fechou por quê? Por que então recebeu meus 6 milhões e reabriu? Ah, é porque tem um item que está acima da média, não sei o quê, papapá e tal, essa coisa, papapá, tal. Aí o processo está no Tribunal de Contas, eu fui ao ministro e tal. Olha, falei, ministro, pode um item estar com sobrepreço, mas essa empresa ganhou com uma diferença de 20% da segunda colocada. Quer dizer, os outros itens estão muito abaixo tal, essa coisa e tal. Bem, o ministro entendeu, deu parecer, aprovando. E a Caixa continua fechada. Então, eu tenho dito, a Caixa Econômica Federal tem faltado com respeito com a cidade de Goiânia. É um problema político? Mas eu não sei o que é, porque isso que aconteceu foi na administração passada, não foi na minha. Eu não posso dizer que é problema político, mas que é um desrespeito, é. Mas então o senhor não tem mais a quem recorrer? O que fazer agora, prefeito? Bem, eu estou esperando que a Caixa Econômica Federal tenha juízo e cumpra com seu dever. Prefeito, para a gente encerrar a entrevista, 2018, tem eleição ano que vem, Kleber Ferreira, a gente espera definições do PMDB, da oposição, e o senhor é uma das principais, se não a principal liderança, né, do PMDB e da oposição no estado de Goiás. Eu vou tentar fazer um retrospecto aqui. O senhor tem defendido que a oposição tenha juízo, a união da oposição, mas são duas pré-candidaturas, né? E podemos considerar, assim, candidaturas fortes. Ronaldo Caiado, Daniel Vilela. O senhor acredita na prática, realmente, que esses dois lados vão estar juntos na eleição do ano que vem? Ou é favas contadas, a oposição vai estar dividida na eleição? Em primeiro lugar, você tem visto o meu comportamento. Eu tomava posse num dia, no dia seguinte, uma emissora me faz uma indagação. Escuta, e a sucessão em 2018? Quem você acha que será o candidato? Aí eu disse, eu estaria faltando com respeito com a população de Goiânia se um dia após a minha posse, a prefeitura com tanto problema e eu preocupado com a eleição daqui 2 anos. De forma que eu estou absolutamente distanciado dessa questão. Vou primeiramente cuidar da administração. E estou assim até hoje. Agora, por outro lado, nós temos 2 nomes ilustres aí, como pré-candidatos, Daniel, Ronaldo, viu? O que eu tenho esperado? É que eles se entendam, que ambos são bons nomes, idealistas, espírito público, que o sentimento por Goiás fale mais alto. Bem, eu espero que os dois se entendam. Se não se entenderem, quer dizer, que venha a disputa e que no segundo turno o segundo colocado tenha moralmente dê o seu apoio ao primeiro colocado. E o senhor no primeiro turno apoia quem? Eu entendo que não é hora da gente, de eu me envolver, do meu envolvimento com isso, porque qualquer coisa que eu disser aqui, e amanhã eu não tenha nem condição mais de administrar a cidade. Então, eu disse uma vez e vou repetir aqui, aproveitando um texto bíblico, tudo tem o seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ceifar. Bem,
no tempo certo, quando é que a lei estabelece a escolha de candidatos? Nessa época aí nós vamos manifestar, mas não agora. Qualquer declaração que eu der aqui, amanhã vai ser aquela fuxicaria doida. Eu quero estar longe, eu quero contribuir para a realização de uma eleição que o povo de Goiás vote com orgulho. Prazo legal para as convenções até o dia 5 de agosto, tem muito tempo até lá. Prefeito, para a gente encerrar a entrevista agora, realmente, a gente está aqui no 5º andar, no gabinete do prefeito Iris Rezende. Me lembro, prefeito, que nas gestões do PT, aqui em Goiânia, aqui dentro do gabinete tinha uma foto do ex-presidente Lula, sei da relação próxima com o senhor. Agora, ali na entrada do gabinete, tem uma foto do presidente Michel Temer. Dá para fazer uma comparação, uma referência para o senhor, a gestão do Temer no governo federal? É o governo mais rejeitado da história. O senhor está gostando da gestão dele? Naturalmente é um respeito da prefeitura ao primeiro mandatário do país. Mas eu nem sabia disso. Você está me dando uma notícia. Eu não estou preocupado com essa história de fotografia. Eu estou preocupado com os buracos no asfalto, com a regularização da saúde pública. O Temer pode ajudar. De um ensino à altura e tal. Não, nós temos que entender uma coisa. O presidente Temer está vivendo um dos piores momentos da história da República. E eu posso aqui dizer, sem medo de errar, ele tem tido equilíbrio, tem sido sensato, tem conduzido o governo de tal forma que o próprio Congresso está voltado para a discussão aí de reformas, viu? Quer dizer, ele não está a merecer de nós, porque ele também não foi o culpado por essa situação que vive o país. Ele vive consequências. Prefeito, obrigado pela recepção, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na 730, receber a mim, ao Kleber Ferreira, aqui no gabinete. Não, eu que quero agradecer a você, ao Kleber, agradecer à emissora, por esse tempo que tem se dedicado a levar ao público de Goiânia os atos administrativos da prefeitura. Vocês têm acompanhado os nossos mutirões, os nossos atos. Tenho feito elogios como faz críticas, porque o poder público erra também, mas eu sou agradecido a vocês. Que o próximo ano seja um ano de muita realização para essa emissora que hoje faz parte da vida de cada goianiense. A gente agradece demais a disponibilidade do prefeito Iris Rezende de nos receber aqui no 5º andar do Paço Municipal para falar sobre um balanço desse ano, tantas questões abordadas aqui no primeiro tempo da notícia. E a perspectiva para o ano que chega, né? A perspectiva do ano que vem. Primeiro tempo da notícia que vai chegando ao fim, Kleber Ferreira. É isso. A gente volta na 730 nesse sábado, tem programa especial, retrospectiva deste ano de 2017 e na segunda-feira também a nossa perspectiva aqui no primeiro tempo da notícia, eu, você, Eduardo Horácio, fazendo essa perspectiva para o ano de 2018. Diga, prefeito. Amanhã nós temos mais um mutirão. Exatamente, frente de serviços, né? Trabalho também nas ruas. A 730 sempre está presente. Vamos lá. É isso. Vamos encerrar o ano trabalhando. É isso. Feliz ano novo para o prefeito, para o nosso ouvinte, né? Tranquilamente, a gente amanhã, sábado, chega, a gente está tranquilo no nosso trabalho, sem problema. Até amanhã, Rubens, um abraço ao nosso ouvinte. A gente segue aqui na programação da 730, chegamos ao fim do primeiro tempo da notícia de hoje. Fique conosco aqui na 730, desejando a você um ótimo dia, ótimo fim de semana e se a gente não se ver até lá, um feliz 2018. Grande abraço!